Vamos começar aqui com a pergunta que eu faço para todos que vêm aqui no podcast. Quero saber o que significa seleção brasileira para você. Para mim, tudo. Mais do que qualquer outra coisa no futebol. É o ápice do ápice do ápice. Do ápice. Napoleão, e aí fala um pouquinho pra gente da sua história, por que você sabe tanto de seleção brasileira, como que começou essa história. Então fala pra gente um pouco. Eu comecei com 14 anos, anotando num caderninho só jogos do Fluminense e da seleção. Aí estudei, me formei em jornalismo, casei, fui trabalhar como estagiário no Jornal dos Esportes. Aí depois saí, fui para a American Express, mas em momento algum deixei de trabalhar com seleção. Participei de algumas edições do Mesa Redonda, da TVE, do Clube do Coração, que tinha no Sport TV. Depois eu fui para os Diários Associados. Aí dos Diários Associados, o Marco Penido me convidou para Globo, Rádio Globo. E da Rádio Globo eu fui para a Rádio Viva Rio, que fazia parte do Grupo Globo, fazendo a resenha dos jogos, fazia repórter, comentarista, agarrava, defendia, fazia tudo. Fazia de tudo. Isso. Aí, que nem o Pelé, que cobrou escanteio e foi fazer o gol. Exatamente. Aí eu fui convidado depois pelo Dr. Carlô, Dr. Marco Antônio Teixeira, para que eu fosse para a seleção, porque eu preparei o livro da seleção junto com o Alberto Assaf. Uhum. E escrevi o livro da seleção, o Dr. Marco Antônio me convidou para lá para assumir, porque não tinha ninguém que cuidasse de acervo, de história. E de lá para cá, desde 2004 até o ano passado, eu fiquei na CBF e algumas vezes ajudei na assessoria de imprensa, enfim. Então foram 19 anos ali como gerente do acervo e memória da seleção brasileira. Isso. São quantos livros publicados, contando a história do futebol brasileiro? 9 livros publicados. 9. Então, assim, história da seleção brasileira e futebol brasileiro tem muito aqui, né? Tem, Eu fiz o livro dos 100 anos do futebol do Fluminense, fiz o livro do Botafogo, todos os 2 livros oficiais. Fiz 3 livros para o Ministério do Esporte, falando sobre a participação do Brasil em Copas do Mundo, e um exclusivo dos 50 anos da Copa de 62. Organizei exposições na África do Sul, exposição no Palácio do Planalto, Memorial da América Latina, enfim. E depois cuidei dos campeões mundiais na parte de assistência médica da CBF. Eu era o elo de ligação entre a CBF e eles, e fui tocando a vida até sair.